Olá, boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma videoaula. Meu nome é Jânio Marques. Nós estaremos criando aqui uma série de vídeos sobre como melhorar o desempenho do seu sistema operacional. Nós vamos começar aqui com o sistema operacional Windows XP nesta videoaula e nós teremos várias outras videoaulas dando continuidades, e também nós vamos fazer videoaulas sobre o Windows 7, tá? Para quem quer dar uma melhorada aí no seu desempenho, fique ligado então nos próximos vídeos que nós vamos estar postando. Bom, como são vários os elementos que nós podemos alterar para melhorar o desempenho, eu dividi então em várias aulas, e essa aqui é a primeira onde nós vamos mexer apenas, dentro dessa aula, apenas no desempenho das propriedades do sistema. Então como que eu faço para chegar lá? Vamos lá. Você vai clicar aqui no botão Iniciar, vai procurar aqui Computador ou Meu Computador, da forma como estiver aí. Você vai clicar com o botão direito e você vai vir na opção Propriedades, a última opçãozinha aqui deste menu. Feito isso, vai abrir aqui a janela Propriedades do Sistema, e de antemão já quero pedir para você alertar para a quantidade de memória RAM que você tem instalada no seu computador. No caso, se a sua tiver assim, 2,87, provavelmente você tem 3 GB ou mais de memória RAM. Por que eu estou falando isso? Porque tem um probleminha do Windows XP, um bugzinho, né, que o pessoal chama, que ele não reconhece mais do que 3 GB de memória RAM. Então você vai ver essa numeração aqui, né? Não é um número arredondado, é 2,87. Então a gente sabe que nessa máquina tem 3 GB de memória ou mais, tá? Então, infelizmente, o Windows XP só reconhece até 3 GB. Se for 3 GB, então você guarda na memória aí essa numeração de 3 GB. Se for 2 GB ou se for 1 GB, você marca isso aí em algum lugar, porque nós vamos precisar disso agora. Então, entrando aqui dentro, o que nós vamos mudar? Nós vamos vir aqui na guia Avançado, e aí nós vamos ter o campo Desempenho. No campo Desempenho, você vai clicar aqui no botão Configurações, vai abrir uma nova janela. Nessa nova janela, você vai ter aqui a primeira guia, que é Efeitos Visuais. Com certeza, se você não alterou, né, ou nenhum programa de configuração alterou, vai estar nessa primeira opção, deixar que o Windows escolha a melhor opção. Que muitas das vezes não é, porque se você observar, ele vai ter aí com certeza marcado a maioria ou todos os itens que estão dentro dessa janela. Então o que nós vamos fazer? Para ter um melhor desempenho, lógico, você vai clicar aqui, ajustar para obter um melhor desempenho, que é a terceira opçãozinha aqui. O que ele vai fazer? Ele vai desmarcar todas as opções aqui dentro da janela. Feito isso, nós vamos marcar somente aquelas que nos interessam. Então, a dica que a gente dá, padrão, é o seguinte: marque as 5 últimas opções, ok? Que seria aqui manter os estilos visuais, né, das janelas do Windows. Então, são coisas que a pessoa não vai querer perder, que é a característica básica do Windows XP, que seriam as janelas já com os cantinhos arredondados, as cores dos temas, né? Então isso aí você pode deixar. Então por isso que a gente vai marcar essas opções aqui. E mais uma aqui em cima que eu recomendo também você deixar, é mostrar o conteúdo da janela ao arrastar. Mas é coisa de preferência, você também pode analisar cada opçãozinha que você quer ou não deixar e desmarcar a mais do que a gente está recomendando aqui, tá bom? Mas a dica geral para todo mundo que a gente deixa é essa: marca as 5 últimas. E aí você vem aqui mostrar conteúdo da janela ao arrastar também, para ficar uma configuraçãozinha bem legal. Feito isso, você pode clicar aqui embaixo em aplicar, tá? E nós vamos para a segunda guia, que é a guia Avançado. Dentro da guia Avançado, nós vamos alterar este campo aqui, Memória Virtual. Dentro de Memória Virtual, você vai vir aqui no botão Alterar. Vai abrir uma terceira janela. Essa terceira janela é somente para configuração da memória virtual, onde você vai ter aqui os seus discos rígidos. Se você tiver um disco particionado, com certeza você vai ter unidade C, unidade D. Se tiver mais de um disco, também você pode ver
dependendo das partições, mais de 3 unidades aqui. Então o que a gente recomenda? Você vai na unidade C, claro, se você não tiver só uma. Quem tem só a unidade C, o que faz? Vai configurar a memória virtual na unidade C, né? E quem tem mais de uma unidade, desde que as outras unidades sejam maiores, o legal é você configurar a memória virtual no disco que tem mais espaço. E deixar a unidade C, aonde tem o sistema operacional instalado, mais livre, porque, para quem não sabe, quanto mais cheio o disco aonde está instalado o sistema operacional, mais lentidão vai causar na hora de processar os dados. Então, você vai clicar aqui na unidade C, caso você tenha duas, e vai vir aqui nessa última opção, ó, sem arquivo de paginação, e clica no botão definir. Feito isso, você tirou a memória virtual do disco C, e aí não vai ter nenhum disco aí que tenha memória virtual. Aqui no caso do meu é porque já está configurado. Mas aí você vai clicar então no disco D, ou disco E, dependendo do disco ou da partição que você tiver aí, como eu já disse, e vai vir aqui, ó, tamanho personalizado. E aí você vai me perguntar, mas Jânio, como que eu faço para saber qual a numeração ou qual a quantidade de memória RAM que eu vou colocar aqui dentro? Primeiro você observa que a quantidade tem que ser em megabytes, está aqui entre parênteses, ó, tamanho inicial e tamanho máximo, dentro dessa discriminação megabytes. Então aí o que você vai fazer? Você vai abrir uma calculadora e vai fazer um simples cálculo. Lembrando que essa dica que eu vou deixar aqui, você vai encontrar também dada por outros autores de grande renome, como é o caso do Gabriel Torres, que escreveu ali o livro, né, A Bíblia do Hardware, que é fenomenal, né? Então ele é um dos crânios da informática que deixou então esse macetinho. O que é o macete? Você pega a quantidade de memória RAM que você tem, vamos supor, que é 1 GB. Se é 1 GB, você vai colocar em megabytes 1024. E por que 1024 megabytes corresponde a 1 GB? Então pega essa numeração de 1024 e multiplica por 1,5. Vamos lá então? 1,5. Opa, vamos corrigir aqui o cálculo. 1024 vezes 1,5. E aí você vai encontrar o resultado de 1536. Você pega este resultado e coloca aqui, ó, tamanho inicial 1536. E outra dica dada também aí em suas publicações do Gabriel Torres é que a memória inicial tem que ser igual ao tamanho máximo, tá? Então você coloca a mesma numeração, 1536. Feito isso, você clica em definir. Caso a quantidade de memória que você tem seja de 1 GB. Bom, para ficar mais claro para todo mundo, vamos explicar novamente com 2 GB. Ah, Jânio, mas eu tenho 2 GB ou 3 GB. Então, é só você fazer a conversão. Se é 2 GB, então vamos lá. Se você já sabe que 1 GB é 1024, logo 2 GB são 2,48. Para quem tem 2 GB de memória. Vezes 1,5. Tá aí, 3072. É a quantidade de memória RAM que nós vamos colocar, ou melhor, a quantidade de memória virtual que nós vamos configurar aqui, ó, 3072. Feito isso, você clica em definir, ok? E dá o ok para todas as janelas. No caso aqui eu não vou dar ok porque não é a quantidade de memória que eu tenho, tá bom? Lembrando que essa memória virtual vai trabalhar como se fosse uma extensão da memória RAM que você tem. Então você vai estar ganhando um pouco a mais de memória para você executar os seus programas. Feito isso, como eu falei, dê ok para todas as janelas e está pronto. Com certeza o próprio sistema já vai estar falando aí para você que você tem que reiniciar o computador. Vai lá, reinicia e aproveite que você já ganhou aí um pouco a mais de velocidade no seu sistema operacional.
ok? Essa é uma das dicas. Nós estaremos voltando com mais vídeos aí para você. Se você gostou, clica aí em curtir, por favor, compartilhe, inscreva-se no canal também para você ter as atualizações nossas aí dos próximos vídeos que vão estar ajudando a você a configurar o seu sistema operacional. Tchau, tchau a todos. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí a todos vocês.